Oh my God, oh my Lord, it's a miracle, it's incredible. Bem, lá dos Estados Unidos veio um vídeo que viralizou, né? E as matérias não param de pipocar na internet sobre o avivamento que um grupo de jovens começaram a fazer, né? Começaram a rezar e não parou. E vamos ser sinceros, né? Toca, isso é tocante, ver cristãos reunidos, rezando, orando, realmente é uma coisa muito tocante. Eu confesso que eu fiquei muito impactada, é a palavra, né? De ver essa ação, né? De ver essa ação. Não é assim uma coisa assim surpreendente, porque eu sei que os Estados Unidos é um país, né, construído de base protestante, então sim, né, a gente vê muitos filmes gospels, né, que conta que tem igrejas protestantes dentro da faculdade e tudo mais, né? Então, assim, não é uma realidade nova pra gente, mas nesse momento foi um momento que surpreendeu efetivamente. E a gente está vendo, né, a guerra da Ucrânia. Falaram que ia ser só um desentendimento e que em um mês ia resolver, já passou de um ano, né? Nós estamos vendo a perseguição na Nicarágua ao catolicismo, né? A escassez de comida no mundo inteiro, né? Inclusive nos Estados Unidos, que eles estão entrando ilegalmente no México para comprar ovo mais barato, porque lá o que tem está muito caro. Nós estamos vendo os movimentos pró-vida, né? Sendo, né, cada vez mais amarrados e não podendo, né, agir no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil já está tendo leis, né, que favorece a morte de crianças, né, que é a legalização de aborto. Né? Nós temos a questão do avanço de ideologias e coisa a mais no Brasil e no mundo. Vimos o que aconteceu na Turquia, né? Então, a pergunta que a gente se faz é o que a Igreja Católica está fazendo, né? Em termos de oração, porque o mundo está pegando fogo. E a resposta é, ela está fazendo o que sempre fez. Nós temos os religiosos, né? Não importa assim, conventos, mosteiros, comunidades, mais recentemente tem religiosas que usam véu e tudo mais, né? E vivem em casas de religiosos. Existe a comunidade que está, né? Que tem votos de castidade também, que vivem como religiosos, só não usam hábito. Então, e tem os leigos consagrados, que são religiosos, que vivem em casa. Existem as alianças, que são casais, solteiros, que ajudam, né, mosteiros, comunidades, conventos. Então, assim, isso aí eu tô mostrando só uma estrutura, mas tem mais. O que eles fazem, né? Porque muita gente acha que religioso é assim, pessoas que não querem trabalhar, que são preguiçosos, né? Fora lavar, passar, cozinhar, plantar, colher, fazer missão, dependendo, né, da congregação, não sai dentro do convento. Então, o que eles fazem, né, em termos de oração? O que eles estão fazendo? Porque o mundo está pegando fogo e algumas congregações nem tem televisão, não tem internet. Então, o que eles estão fazendo por nós, pelo mundo? Bem, eles fazem adoração perpétua, então sempre tem alguém na capela, né, rezando. A gente vê relatos de Santa Teresa d'Ávila, né, falando, um dia, né, não estava no momento bom, não conseguia rezar, mas ela ficava ali na presença de Jesus, né? Então ali aquela adoração perpétua. Então sempre tem cada freira, cada frei religioso fica ali uma hora. Aí chega um religioso, sai, aí entra outro. Então Jesus nunca deixa de estar sozinho. E a adoração, né, e louvor, ela bate como se diz, as manifestações do inimigo, né? Então realmente rebate ali
muita coisa. E lógico, eles fazem intercessão, porque mesmo aqueles que não têm internet e tal, mas eles ficam sendo avisados sim do que está acontecendo aqui fora, né? E muitas congregações têm sim internet. Falo isso porque, né, estive por dentro de duas congregações, não sei como é que funciona, né? Eu acho que publicamente todo mundo já observou bem assim como é que funciona o Instituto Resed. O Instituto Resed, mesmo quando termina as lives, né? E existem várias irmãs que ficam a madrugada inteira em adoração. Então, uma dorme, outra acorda, vai lá e faz a adoração. Do Frei Gilson, a mesma coisa, né? Ah, a live acabou, eles pararam de rezar. Não mesmo, né? Existem muitos irmãos rezando e intercedendo. Ah, então só os religiosos rezam? Não. Existe na igreja pastorais e movimentos. Então, vou começar pelos movimentos. Os movimentos, em especial, eles são mais direcionados para a oração mesmo. Então, tem a renovação carismática, que é aquela coisa bem pentecostal, que é bem parecido com o que nós vimos nos vídeos do Avivamento. Então, quando você vai a um grupo de oração da renovação carismática, né, tem muito disso. O apostolado da oração, que tem por intercessão, né? Intercedemos pela igreja, pelos padres, pelos pastorais do movimento, pelo mundo e por tudo que o Papa tem no seu coração, né, em mente para a humanidade. O terço dos homens também fazem esse papel de interceder por tudo e por todos. Legião de Maria também, vicentinos, Mãe Peregrina. E os vicentinos, além de rezar, eles também têm a questão de fazer missão. Todos esses movimentos fazem missão. Que é missão? Além daquele encontro na igreja, eles também vão na casa das pessoas, visitam, fazem oração lá, né? Tem esse objetivo. As pastorais, elas já são diferentes. O foco não é tanta oração, o foco é, né, lidar diretamente com as questões. Então, pastoral da criança vai cuidar das crianças, né, para ver, tá desnutrida, faz visita, pesagem. Pastoral da família vai ver a situação da família, né, se precisa de roupa, de alimento, né. A pastoral da comunicação comunica, né? A pastoral de rua cuida das pessoas de rua, carcerária das pessoas presas. Mas todas essas pastorais, não só essas que estão escritas aí, mas todas as pastorais que existem, ela só funciona a modo de oração. Então, quando estamos numa pastoral, a gente reza por aquelas missões, por aqueles objetivos que cada pastoral tem. Então, a pastoral da comunicação reza para que cada situação que vai ser comunicada atinja, evangelize, né, e transforme a alma das pessoas. Pelo menos deveria ser rezada assim. Rezar uma das orações da Pascom, né, é rezar pela comunicação sincera, né, que hoje está bem difícil no nosso mundo, né, o jornalismo é uma situação difícil, né, então, assim, a pastoral de rua não é só dar comida, né, aos pobres, aos moradores de rua, é rezar, né, é rezar. A catequese, por exemplo, na catequese de todo encontro, né? Todos os encontros pastorais, no modo geral, a gente começa com oração, com leitura da palavra, beleza. Mas, por exemplo, na catequese, a gente ensina, mas o catequista, ele reza por aquele catequizando, por aquela família, pela conversão dele. Porque se não for assim, o catequista não está fazendo seu papel na totalidade. Todo batizado católico tem por essa obrigação a oração, né? E uma das orações que fazemos todo dia é o terço, né? E através do terço rezamos pela paz no mundo, rezamos pelos necessitados, pelos vizinhos, por cada situação dos que nos pedem. Então, assim, enquanto eu estou rezando, tem alguém dormindo, mas quando eu termino de rezar e vou fazer outra coisa, alguém já está rezando, né? Assim, a gente não para de rezar, só que a gente não combina. Olha, vamos, né, ali. Todo mundo, né, tem seu horário certo. Às vezes a gente até faz isso, né? O Papa chama às 24 horas, né? Então, de vez em quando, o Papa até faz isso, 24 horas pelo Senhor. Então, a gente vai rezando, o mundo inteiro reza 24 horas. É muito lindo isso, né? Só não é noticiado mundialmente, mas
é muito bonito. E quem já presenciou na internet, né, a transmissão ou pela Canção Nova, vê, por exemplo, pessoas, né, do mundo inteiro rezando, que é feita aquela transmissão, né? Então a gente vê lá em Israel, lá na França, e a gente vai vendo que num lugar tá claro, outro tá escuro, né? E vai mostrando as paróquias diferentes, línguas diferentes, mas a gente vai rezando. Então, assim, e mesmo assim, se a gente pensar no fuso horário, a gente nunca para de rezar, né? E para nós católicos também tem a intercessão no céu, né? Aí vai falar assim: ah, mas o intercessor é Jesus. Veja bem, sim, tá na Bíblia que o intercessor ao Pai, junto ao Pai, é Jesus. Mas os santos, assim como nós também somos intercessores que pedimos a Jesus e Jesus pede ao Pai. Entenda bem como é que funciona. Todo batizado, né, tem esse papel. Até porque, veja, quando você não está passando por um momento bom e fala assim pro irmão, pra irmã: ô irmão, reza aí por mim, ora aí por mim. O que o irmão tá fazendo se não intercessão, né? Então lá no céu existem os santos que estão clamando pela nossa santificação, né, para que nossos tropeços não durem para sempre, que nós tenhamos força de levantar, né, que Deus nos perdoe, né, que os caminhos melhorem. Então, temos a intercessão que não para, né, que é lá no céu, pelos santos, né? Além do que nós fazemos aqui na terra, tem lá no céu. E uma vez eu não lembro se foi no Catecismo da Igreja ou se foi num livro de santo, que dizia assim, né, que uma oração que a gente faz, ela não tem fim. Por exemplo, hoje eu pedi ao Senhor paz na Ucrânia. Então, daqui a 100 anos, essa minha oração, mesmo que eu não esteja mais viva, daqui a 100 anos essa oração para que exista paz na Ucrânia, ela vai se acumulando com todas as orações que todos fizeram ao longo dos anos pela Ucrânia. Então, assim, todas as orações feitas pelos santos, né, ao longo da história, elas vão se acumulando junto com a nossa oração. Então, vamos assim imaginar como se fosse uma grande onda, né? O que é uma onda? A água vai, né, se acumulando e vai fazendo aquela barreira enorme. Então, imagina uma onda de oração. Então, as orações, elas nunca cessam. Tudo que nós rezamos não tem fim, porque Deus, ele não é como a gente mesquinho, que a gente ouve uma vez eu te amo e não é suficiente, tem que ouvir todo dia, todo dia. A oração, né, para Deus, a uma oração que a gente faça, ela tem aquele crédito infinito. Muito interessante isso, né? Então é isso, pessoal. Eu quis fazer esse vídeo, né, para nós católicos, mediante essa situação tão bonita dos nossos irmãos protestantes, né, mediante esse avivamento que eles fizeram, eu acho que já acabou, né, que durou acho que 2 semanas, mediante isso que a gente olhe para a nossa fé e veja que existe uma intercessão. Ah, mas avivamento é outra coisa. Avivamento, né, é aquela questão de rezar, né, de se arrepender, de rezar, e de rezar, e de rezar, e de adorar. E isso a gente faz, né? Isso é muito bonito de ver, mas que a gente olhe para nossa fé e veja que existe uma intercessão que não para, e que você pode ser, né, um grande intercessor. Você pode fazer um avivamento na sua vida, né, rezando o texto todo dia, confessando, comungando. Então, esse vídeo foi para comentar, né, o que nossos irmãos protestantes fizeram e o que nós fazemos e que podemos continuar fazendo, e aqueles que não fazem participar, né, começar a fazer, que é essa vida de oração. Até a próxima, tchau!